Olá pessoal, meu nome é André Teixeira e sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Como vocês sabem, nós estamos lendo agora o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é o quarto livro da coleção do Harry Potter. Os 3 livros anteriores estão separados aqui em playlists no canal, então se você gostar da leitura, tiver interesse, for a primeira vez que você está por aqui, vai lá, dá uma conferida. Assista ao vídeo da leitura dos livros anteriores. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 21 do livro. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar a sua curtida, de compartilhar o vídeo com seus amigos. E é isso, vamos lá. Capítulo 21. A Frente de Libertação dos Elfos Domésticos. Harry, Rony e Hermione foram ao Corujal naquela noite à procura de Pititinho para Harry poder enviar uma carta a Sirius, contando-lhe que conseguira passar ileso pelo dragão. No caminho, Harry pôs Rony a par de tudo o que Sirius lhe informara sobre Karkaroff. Embora, de início, Rony tivesse se chocado em saber que o bruxo fora um comensal da morte, na altura em que chegaram ao Corujal, ele já estava dizendo que os 3 deviam ter desconfiado disso o tempo todo. Se encaixa direitinho, não é? Disse ele. Você se lembra do que Malfoy disse no trem? Que o pai dele era amigo do Karkaroff? Agora a gente já sabe onde se conheceram. Provavelmente estavam correndo mascarados na copla de quadribol. Mas vou dizer uma coisa, Harry. Se foi Karkaroff que pôs o seu nome no Cálice de Fogo, ele agora vai estar se sentindo muito idiota, não acha? Não funcionou, não é? Você só levou um arranhão. Vem até aqui, eu faço isso. Pititinho estava demasiado excitado com a ideia de fazer uma entrega. Voava sem parar à volta da cabeça de Harry, piando continuamente. Rony agarrou a coruja no ar e segurou-a quieta para que seu amigo pudesse prender a carta à perna da ave. Acho que não é possível que as outras tarefas sejam tão perigosas como poderiam ser, prosseguiu Rony, enquanto levava Pititinho até a janela. Sabe de uma coisa? Eu acho que você poderia vencer esse torneio, Harry. Eu tô falando sério. Harry sabia que Rony só estava dizendo isso para compensar o seu comportamento nas últimas semanas, mas assim mesmo gostou. Hermione, no entanto, encostou-se à parede do Corujal, cruzou os braços e amarrou a cara para Rony. Harry tem um longo caminho a percorrer até o fim do torneio, disse ela. Se essa foi a primeira tarefa, eu nem quero pensar em qual vai ser a próxima. Você é um raiozinho luminoso de sol, não é? Você e a professora Sibila deviam se reunir um dia desses. E dizendo isso, Rony lançou o Pititinho pela janela. A ave mergulhou quase 4 metros antes de conseguir se sustentar. A carta amarrada à sua perna era muito mais comprida e pesada do que o normal. Harry não pôde resistir à sensação de contar a Sirius, lance a lance, exatamente como voara para cá e para lá, circulara e desviara do rabo córneo. Os 3 acompanharam Pititinho desaparecer na noite. E então Rony falou: Bom, é melhor descermos para sua festa surpresa, Harry. A essa altura, Fred e George já devem ter pilhado comida suficiente nas cozinhas. Não deu outra. Quando entraram, a sala comunal da Grifinória explodiu em vivas e gritos outra vez. Havia montanhas de bolos e garrafões de suco de abóbora e cerveja amanteigada em cima de cada móvel. Lino Jordan soltara alguns de seus fogos fabulosos do Dr. Filibusteiro sem fumaça nem calor. Por isso, o ar estava denso de estrelas e faíscas. E Dino Thomas, que era muito bom em desenho, tinha pendurado magníficos galhardetes novos, a maioria dos quais mostrava Harry voando na Firebolt, em volta da cabeça do dragão, embora houvesse uns 2 que mostravam Cedrico com os cabelos em chamas. Harry se serviu de comida. Quase esquecera como era se sentir realmente faminto, e se sentou com Rony e Hermione. Não conseguia acreditar na felicidade que sentia. Recuperara o apoio de Rony, dera conta da primeira tarefa e só teria que enfrentar a segunda dali a 3 meses. Putz, isso é pesado, comentou-lhe no Jordan, levantando o ovo dourado que Harry deixara em cima de uma das mesas.
e pesando-o nas mãos. Abra, Harry, vamos! Vamos ver o que tem dentro. Ele tem que decifrar a pista sozinho, disse Hermione depressa. É a regra do torneio. Eu devia arranjar um jeito de passar pelo dragão sozinho também, murmurou Harry, de modo que somente Hermione o ouvisse. E ela deu um sorriso culpado. Anda, Harry, abra! Fizeram coro vários colegas. Lino passou o ovo a Harry e o garoto enfiou as unhas no sulco que corria a toda a volta do objeto, forçando o ovo a abrir. Estava oco e completamente vazio. Mas no momento em que Harry o abriu, um som terrível, alto e agudo como um agouro, encheu a sala. A coisa mais próxima àquilo que Harry já ouvira fora a orquestra fantasma na festa de aniversário de morte de Nick Quase Sem Cabeça, em que todos os componentes tocavam um serrote musical. Fecha isso! Berrou Fred, as mãos tapando os ouvidos. Que é isso? Perguntou Simas Finnegan, olhando o ovo enquanto Harry tornava a fechá-lo com um estalo. Parecia um espírito agourento. Quem sabe você vai ter que passar por um deles na próxima vez, Harry? Era alguém sendo torturado, arriscou Neville, que ficara muito pálido e largara os pães de salsicha no chão. Você vai ter que enfrentar a maldição Cruciatus. Ah, deixa de ser babaca, Neville. Isso é ilegal, disse George. Não usariam a maldição Cruciatus contra os campeões. Achei que lembrava um pouco o Percy cantando. Quem sabe você vai ter que atacar ele enquanto ele estiver debaixo do chuveiro, Harry? Quer uma tortinha de geleia, Hermione? Ofereceu Fred. Hermione olhou com ar de dúvida para o prato que o garoto lhe estendia. Fred sorriu. Pode se servir, eu não fiz nada com elas. É com os cremes de caramelo que é melhor você se cuidar. Neville, que acabara de encher a boca de creme, se engasgou e cuspiu fora. Fred deu uma risada. É só brincadeirinha, Neville. Hermione apanhou uma tortinha de geleia e depois perguntou. Você apanhou tudo isso na cozinha, Fred? Foi, respondeu ele sorrindo para a garota. Ele fez uma voz de falsete e imitou um elfo doméstico. O que podemos lhe arranjar, meu senhor? Qualquer coisa. São super prestativos, me arranjariam um boi assado se eu dissesse que estava faminto. Mas como é que você entra lá? Perguntou Hermione com uma voz inocente e desinteressada. É fácil, tem uma porta escondida atrás da pintura de uma fruteira. É só fazer cosquinha na pera, ela ri. Ele parou, olhou desconfiado para a garota. Por quê? Nada, apressou-se Hermione a dizer. Vai tentar liderar uma greve dos elfos domésticos, é? Vai desistir dos folhetos e iniciar os caras a se revoltarem? Algumas pessoas riram. Hermione nem respondeu. Não vai perturbar os elfos dizendo que tem que pedir roupas e salários, avisou Fred. Vai desviar os caras do preparo da comida. Nesse instante, Neville provocou uma ligeira distração, transformando-se em um grande canário. Me desculpe, Neville, gritou Fred, abafando as risadas. Me esqueci, foram os cremes de caramelo que enfeitiçamos. 1 minuto depois, Neville entrara na muda, e quando as penas acabaram de cair, ele reapareceu tal qual era, e até engrossou o coro de gargalhadas. Creme de canários! Anunciou Fred para os alunos facilmente excitáveis. George e eu inventamos 7 sickles cada, uma pechincha! Era quase 1h da manhã, quando Harry finalmente subiu para o dormitório em companhia de Rony, Neville, Simas e Dino. Antes de fechar as cortinas de sua cama, o garoto colocou a miniatura do rabo córneo húngaro em cima da mesa de cabeceira, onde o dragão bocejou, se enroscou e fechou os olhos. Para ser sincero, pensou Harry, ao correr as cortinas da cama, Hagrid tinha uma certa razão. Eles realmente eram legais, os dragões. O começo de dezembro trouxe chuva e neve granulada a Hogwarts. Mesmo cheio de correntes de ar como costumava ser o castelo no inverno, Harry se sentia grato com suas lareiras e paredes grossas todas as vezes que passava pelo navio da Durmstrang no lago,
jogado com os ventos fortes, as velas negras enfurnadas contra o céu escuro. Ocorreu-lhe que a carruagem da Bilbaton provavelmente era bem fria também. Hagrid, reparou ele, estava mantendo os cavalos de Madame Maxime bem abastecidos do uísque que preferiam. Os vapores que subiam do coxo a um canto do picadeiro eram suficientes para deixar tonta a classe inteira de trato das criaturas mágicas. Isso não ajudava nada, porque os garotos continuavam cuidando dos horrorosos explosivos e precisavam ficar sóbrios. Não tenho bem certeza se eles hibernam ou não, disse Hagrid na aula seguinte, a classe que tremia de frio na horta de abóboras varrida pelo vento. Achei que deveríamos tentar ver se os bichos queriam tirar uma soneca. Vamos colocá-los nessas caixas. Agora só restavam 10. Aparentemente ainda não haviam se fartado de se matar uns aos outros. Cada um agora chegava quase a 1,80 m de comprimento. A carapaça grossa e cinzenta, as perninhas curtas em movimento, as caudas que expeliam fogo, os ferrões e os sugadores se somavam para tornar os explosivos a coisa mais repugnante que Harry já vira. A turma olhou desanimada para os enormes caixas que Hagrid trouxera, todas forradas de almofadas e cobertores macios. Vamos levá-los para as caixas, disse Hagrid, tampá-las e ver o que acontece. Mas os explosivos, pelo que se viu, não hibernavam e não gostavam de ser enfiados à força em caixas forradas com almofadas com uma tampa por cima. Hagrid logo começou a gritar: Não entre em pânico! Não entre em pânico! Enquanto os bichos desembestavam pela horta de abóboras, agora juncada com os restos de caixas fumegantes. A maioria da turma, Malfoy, Crabbe e Goyle à frente, tinha fugido para a cabana de Hagrid pela porta dos fundos e se barricara lá dentro. Harry, Ron e Hermione, no entanto, estavam entre os alunos que tinham ficado do lado de fora tentando ajudar o professor. Juntos conseguiram dominar e prender 9 dos explosivos, embora ao custo de vários cortes e queimaduras. Finalmente, faltou apenas uma das criaturas. Não vão assustá-lo! Gritou Hagrid, enquanto Ron e Harry usavam as varinhas para lançar fagulhas no bicho, que avançava ameaçadoramente para os garotos, o ferrão nas costas estremecendo em riste. Tentem passar a corda pelo ferrão para ele não poder atacar os outros. Ah, é! E nós nem íamos querer uma coisa dessas! Gritou Rony zangado, enquanto ele e Harry recuavam contra a parede da cabana de Hagrid, ainda mantendo o explosivo afastado com fagulhas. Ora! Isso parece realmente divertido! Rita Skeeter estava debruçada na cerca do jardim de Hagrid, apreciando a confusão. Usava uma grossa capa carmim com uma gola de peles e trazia a bolsa de crocodilo no braço. Hagrid se atirou em cima do bicho que acuava Harry e Rony e achatou-o. Um jorro de fogo disparou de sua cauda, queimando os pés de abóbora mais próximos. Quem é a senhora? Perguntou Hagrid à jornalista, enquanto passava a corda no ferrão do explosivo e apertava o laço. Rita Skeeter, repórter do Profeta Diário, respondeu a moça, sorrindo para ele. Seu dente de ouro brilhou. Pensei ter ouvido Dumbledore dizer que a senhora não podia mais entrar nessa escola, disse Hagrid erguendo ligeiramente as sobrancelhas, enquanto saía de cima do bicho achatado e começava a arrastá-lo para junto dos companheiros. Rita fez de conta que não ouviu o que Hagrid acabara de dizer. Como é o nome dessas criaturas fascinantes? Perguntou ela com um sorriso ainda maior. Explosivos, resmungou Hagrid. Sério? Disse ela, parecendo vividamente interessada. Nunca ouvi falar deles antes. De onde é que eles vêm? Harry notou uma vermelhidão subir na barba negra e desgrenhada de Hagrid e sentiu um súbito desânimo. Onde é que Hagrid arranjara aqueles bichos? Hermione, que parecia estar pensando mais ou menos a mesma coisa, disse depressa.
Eles são muito interessantes, não é mesmo? Não são, Harry? Quê? São! Interessantes, disse o garoto quando a amiga pisou no pé dele. Você está aqui, Harry! Exclamou Rita, olhando para o lado. Então você gosta da aula de trato das criaturas mágicas? Uma de suas matérias preferidas? É, disse Harry corajosamente. Hagrid lhe deu um grande sorriso. Que beleza! Disse Rita. Realmente uma beleza? Está ensinando isso há muito tempo? Perguntou ela a Hagrid. Harry reparou que os olhos da jornalista corriam de Dino, que recebera um corte feio no rosto, para Lilá, cujas vestes estavam bastante chamuscadas, para Simas, que estava cuidando de vários dedos queimados, e dele para as janelas da cabana, onde se encontravam a maior parte da turma, de nariz colado na vidraça, esperando ver se era seguro sair. Este é o meu 2º ano, respondeu o professor. Que beleza! O senhor não gostaria de dar uma entrevista? Contar sua experiência com criaturas mágicas? O Profeta publica uma coluna zoológica toda quarta-feira. Como o senhor com certeza já sabe. Nós poderíamos falar desses... estouradins? Explosivins! Apressou-se a corrigir Hagrid. Claro. Por que não? Harry teve uma sensação ruim sobre o convite, mas não havia como se comunicar com Hagrid sem a Rita ver. Por isso, ele foi obrigado a ficar em silêncio, observando Hagrid e Rita combinarem se encontrar no Três Vassouras para uma longa entrevista, mas para o final de semana. Então a sineta tocou no castelo, anunciando o fim da aula. Bem, tchau, Harry! Gritou Rita alegremente para o garoto, enquanto ele se afastava com Ron e Hermione. Até sexta-feira à noite, então, hein, Hagrid? Rita vai distorcer tudo o que ele disser, comentou Harry baixinho. Desde que ele não tenha importado aqueles explosivos ilegalmente, nem nada do gênero, disse Hermione desesperada. Eles se entreolharam. Era exatamente o tipo de coisa que Hagrid seria capaz de fazer. Hagrid já se meteu num monte de confusões antes, e Dumbledore nunca o despediu, disse Rony em tom de consolo. O pior que pode acontecer é Hagrid ter que se livrar dos bichos. Desculpe, eu disse pior? Eu quis dizer o melhor. Harry e Hermione caíram na gargalhada, e sentindo-se mais animados, foram almoçar. Harry gostou imensamente da aula de adivinhações naquela tarde. A turma estava fazendo mapas e predições, mas agora que ele e Rony tinham voltado a ser amigos, a coisa recuperara a antiga graça. A professora Sibila, que andara tão satisfeita com os garotos quando eles estiveram predizendo mortes horrendas para si mesmos, não tardou a se irritar quando os dois ficaram de risadinhas na hora em que ela explicava as várias maneiras com que Plutão era capaz de desorganizar a vida diária. Seria de pensar, disse ela num sussurro místico, que não ocultava seu óbvio aborrecimento, que alguns de nós, e olhou significativamente para Harry, seriam um pouquinho menos frívolos se tivessem visto o que eu vi quando consultei a minha bola de cristal ontem à noite. Eu estava sentada, bordando, muito absorta, quando fui tomada por um impulso de consultar a bola. Levantei-me e sentei diante dela e contemplei suas profundezas cristalinas. E o que acham que eu vi olhando para mim? Uma morcega velha com óculos maiores do que a cara, cochichou Rony. Harry fez muita força para ficar com a cara séria. A morte, meus queridos! Parvati e Lilá levantaram a mão à boca, enquanto faziam cara de horror. Sim, senhores! Disse a professora, acenando a cabeça de modo impressionante. Ela está se aproximando, cada vez mais, descrevendo círculos no céu como um urubu, cada vez mais baixa, sempre mais baixa sobre o castelo. Ela olhou diretamente para Harry, que bocejou com a boca escancarada e de maneira óbvia.
Teria sido mais impressionante se ela não tivesse anunciado isso 8 vezes antes, disse Harry, quando finalmente recuperaram o ar fresco da escada sob a sala de Sibila. Mas se eu caísse duro toda vez que ela diz que eu vou cair, eu seria um milagre da medicina. Seria uma espécie de fantasma super concentrado, disse Rony rindo, ao passarem pelo Barão Sangrento, que ia em sentido contrário, um olhar sinistramente fixo nos olhos enormes. Pelo menos ela não passou o dever de casa. Espero que a professora Vector tenha passado um monte para Hermione. Adoro ficar à toa quando ela está ocupada. Mas a garota não apareceu para o jantar. Nem estava na biblioteca quando eles foram procurá-la. A única pessoa que estava lá era Victor Krum. Rony ficou parado um tempo atrás das estantes, observando Krum e discutindo aos cochichos com Harry se deveria pedir um autógrafo. Mas então percebeu que havia umas 6 ou 7 garotas rondando entre as estantes ao lado, discutindo exatamente a mesma coisa, e perdeu o entusiasmo pela ideia. Onde será que ela se meteu? Indagou Rony, quando os dois rumavam para a torre da Grifinória. Sei lá. Asnice! Mas a mulher gorda mal começara a girar para a frente, quando o ruído de alguém correndo às costas dos garotos anunciou a chegada de Hermione. Harry! Ofegou ela, derrapando até parar ao lado dele. A mulher gorda olhou para a garota com as sobrancelhas erguidas. Harry, você tem que vir comigo. Tem de vir. Aconteceu uma coisa mais fantástica. Por favor. Ela agarrou o braço de Harry e tentou arrastar o garoto de volta ao corredor. Mas o que é que aconteceu? Perguntou Harry. Eu mostro a você quando a gente chegar lá. Anda logo, depressa. Harry olhou para Rony. Este olhou para Harry, intrigado. Ok, disse Harry, começando a retroceder pelo corredor com Hermione. Rony correndo para acompanhá-los. Não se incomodem comigo! Gritou a mulher gorda irritada para os garotos. Não peçam desculpas por ter me incomodado. Vou continuar pendurada aqui, aberta, até vocês voltarem, não é isso? É, obrigado! Gritou Rony por cima do ombro. Hermione, onde é que nós estamos indo? Perguntou Harry, depois que a garota o fizera descer 6 andares e já estavam na escadaria de mármore do saguão de entrada. Você vai ver já já, disse Hermione excitada. Ela virou à esquerda ao pé da escada e correu para a porta que Cedrico cruzara na noite seguinte ao Cálice de Fogo ter regurgitado seu nome e o de Harry. O garoto jamais passara ali antes. Ele e Rony acompanharam Hermione, desceram um lance de escadas de pedra, mas em vez dessas terminarem em uma sombria passagem subterrânea, como a que levava à masmorra do Snape, os garotos se viram em um corredor de pedra largo, muito bem iluminado com archotes e decorado com alegres pinturas, na maioria de comida. Espera aí, disse Harry lentamente, a meio caminho do corredor. Espera um instante, Hermione. Que? Ela virou para olhá-lo, o rosto que era só expectativa. Eu já sei do que se trata, disse Harry. O garoto cutucou Rony e apontou para o quadro logo atrás de Hermione. Era a pintura de uma enorme fruteira de prata. Hermione! Exclamou Rony, entendendo. Você não está tentando nos pegar a laço para aquela história do falho outra vez? Não estou, apressou-se ela a dizer. E não é fale, Rony. Você mudou o nome? Perguntou Rony, franzindo a testa. Que somos, então? A Frente de Libertação dos Elfos Domésticos? Não vou invadir a cozinha para fazer eles pararem de trabalhar. Eu não vou fazer isso. Eu não tô lhe pedindo isso, disse Hermione impacientemente. Desci aqui agora há pouco para conversar com eles e encontrei... Anda, Harry, eu quero lhe mostrar. A garota tornou a agarrá-lo pelo braço, puxou-o para diante do quadro da fruteira, esticou o dedo indicador e fez cócegas na enorme pera verde. A fruta começou a se contorcer e rir, e de repente transformou-se em uma grande maçaneta verde. Hermione segurou-a, abriu a porta e empurrou Harry pelas costas com força, obrigando-o a entrar. O garoto teve apenas uma breve visão de um amplo aposento de teto alto, grande como o salão principal acima, repleto de tachos e panelas de latão,
empilhados ao redor das paredes de pedra, um grande fogão de tijolos no extremo oposto, quando alguma coisa pequena se precipitou no meio do aposento ao encontro deles, guinchando: "Ah, Harry Potter, meu senhor, Harry Potter!" No segundo seguinte, todo o ar dos seus pulmões foi expelido. O elfo, aos guinchos, colidiu com ele na altura do diafragma, abraçando-o com tanta força que o garoto pensou que suas costelas iam partir. Dobby? Ofegou Harry. É o Dobby, meu senhor, é sim! Guinchou a voz na altura do seu umbigo. Dobby teve muita esperança de ver Harry Potter, meu senhor, e Harry Potter veio ver ele, meu senhor. Dobby soltou o garoto e recuou alguns passos, sorrindo para Harry de orelha a orelha, seus enormes olhos verdes, redondos como bolas de tênis, se enchendo de lágrimas de felicidade. Tinha quase exatamente a mesma aparência com que Harry o conhecera, o nariz fino e reto, as orelhas de morcego e as mãos e os pés compridos, exceto pelas roupas que eram muito diferentes. Quando Dobby trabalhara para os Malfoy, sempre usara a mesma fronha velha e imunda. Agora, porém, vestia a combinação mais extravagante de roupas que Harry já vira na vida. Fizeram uma escolha de peças pior do que a dos bruxos na Copa Mundial. Usavam um abafador de chá à guisa de chapéu, no qual estavam presos vários distintivos coloridos. Uma gravata com estampa de ferraduras de cavalo sobre o peito nu, calções que pareciam os de uma criança jogar futebol e meias desparelhadas. Uma delas, Harry reparou, era a preta que ele tirara do próprio pé e induzira o Sr. Malfoy a jogar para o Dobby, e ao fazer isso, libertara-o. A outra era listrada de rosa e laranja. Dobby, o que é que você está fazendo aqui? Perguntou Harry surpreso. Dobby veio trabalhar em Hogwarts, meu senhor! Guinchou o elfo excitado. O professor Dumbledore deu emprego a Dobby. E o Wink, meu senhor! Wink? Exclamou Harry. Ela também está aqui? Está sim, senhor, está! Disse Dobby, e se agarrando à mão de Harry, puxou-o para dentro da cozinha entre 4 longas mesas de madeira que estavam ali. Cada uma das mesas, o garoto notou ao passar, estavam colocadas exatamente embaixo das 4 mesas das casas em cima, no salão principal. Naquele momento não havia comida nelas. O jantar já terminara, mas ele supôs que 1 hora antes estivessem carregadas de travessas que então eram mandadas pelo teto para suas correspondentes no andar superior. No mínimo uns 100 elfos estavam parados pela cozinha, sorrindo, inclinando a cabeça e fazendo reverências quando Dobby passou com Harry por eles. Todos usavam o mesmo uniforme, uma toalha de chá estampada com o timbre de Hogwarts e amarrada com uma toga, como a de Wink. Dobby parou diante do fogão de tijolos e apontou. Wink, meu senhor! Disse ele. Ela estava sentada em um banquinho junto ao fogo. Ao contrário de Dobby, obviamente não saíra catando roupas. Usava uma sainha e blusa comportadas, e um chapéu azul combinando, com aberturas laterais para suas orelhonas. Mas, enquanto cada peça da estranha coleção de roupas de Dobby estava impecavelmente limpa e bem cuidada, pois até apareciam novas em folha, era visível que o Wink não estava cuidando das próprias roupas. Havia manchas de sopa na blusa e um chamuscado na saia. Olá, Wink! Cumprimentou Harry. Os lábios de Wink tremeram. Então ela rompeu em lágrimas, que transbordaram de seus grandes olhos castanhos e caíram pela roupa exatamente como acontecera na Copa de Quadribol. Ai, meu Deus! Exclamou Hermione. Ela e Rony tinham seguido Harry e Dobby até o fundo da cozinha. Wink, não chore, por favor, não! Mas Wink chorava com mais vontade do que nunca. Dobby, por outro lado, sorria radiante para Harry. Harry Potter gostaria de tomar uma xícara de chá? Guinchou ele alto, abafando os soluços de Wink. Ok, disse o garoto. Instantaneamente, uns 6 elfos domésticos vieram correndo atrás dele, trazendo uma grande bandeja de prata com um bule de chá, xícaras para Harry, Rony e Hermione, uma jarrinha de leite e um grande prato de biscoitos. Oh, serviço de primeira! Exclamou Rony,
com admiração na voz. Hermione franziu a testa para ele, mas os elfos pareciam encantados da vida. Fizeram uma grande reverência e se retiraram. Há quanto tempo está aqui, Dobby? Perguntou Harry, quando o elfo serviu o chá para todos. Há só uma semana, Harry Potter, meu senhor, respondeu Dobby alegremente. Dobby veio ver o professor Dumbledore, meu senhor. Sabe, meu senhor, é muito difícil um elfo doméstico que foi dispensado arranjar outro emprego, meu senhor. Muito difícil mesmo. Ao ouvir isso, Winky chorou ainda mais alto. Seu nariz de tomate amassado pingando pela frente da blusa, embora ela não fizesse o menor esforço para estancar essa pingadeira. Dobby viajou pelo país durante 2 anos, meu senhor, tentando encontrar um trabalho, mas Dobby não encontrou nada, meu senhor, porque agora ele quer receber ordenado. Os elfos domésticos por toda a cozinha que estavam escutando e observando com interesse, desviaram os olhos ao ouvirem isso, como se Dobby tivesse dito alguma coisa grosseira e constrangedora. Hermione, porém, exclamou: Assim que se faz, Dobby! Muito obrigado, senhorita! Disse o elfo, dando a ela um sorriso que era só dentes. Mas a maioria dos bruxos não quer um elfo doméstico que exige ordenado, senhorita. Isso não é próprio de um elfo doméstico, dizem eles, e batem a porta na cara de Dobby. Dobby gosta de trabalhar, mas quer se vestir e quer receber ordenado, Harry Potter. Dobby gosta de ser livre. Os elfos domésticos de Hogwarts agora começaram a se afastar discretamente de Dobby, como se ele tivesse alguma doença contagiosa. Winky, no entanto, continuou onde estava, embora se notasse um decidido aumento no volume de seu choro. Então, Harry Potter, Dobby vai visitar Winky e descobre que ela foi libertada também, conta Dobby com satisfação. Ao ouvir isso, Winky se atirou para a frente e caiu do banquinho, de rosto no chão de lajotas, batendo os pequenos punhos e positivamente urrando de infelicidade. Hermione imediatamente se ajoelhou ao lado dela e tentou consolá-la, mas nada que dissesse produzia a menor diferença. Dobby continuou sua história, guinchando alto para abafar o choro estridente de Winky. Então Dobby teve a ideia, Harry Potter, meu senhor, porque Dobby e Winky não procuram um trabalho juntos. Onde é que existe trabalho suficiente para 2 elfos domésticos? Pergunta Winky. E Dobby pensa, e se lembra, meu senhor, Hogwarts. Então Dobby e Winky vieram ver o professor Dumbledore, meu senhor, e o professor nos contratou. Dobby sorriu muito animado, e lágrimas de felicidade brotaram mais uma vez de seus olhos. E o professor Dumbledore disse que vai pagar Dobby, meu senhor, se Dobby quer pagamento. E assim, Dobby é um elfo livre, meu senhor, e Dobby recebe 1 galeão por semana e 1 dia de folga por mês. Mas isso é muito pouco, exclamou Hermione indignada, ainda curvada para os gritos incessantes e os murros no chão de Winky. O professor Dumbledore ofereceu a Dobby 10 galeões por semana e folga nos finais de semana, disse Dobby, estremecendo de repente como se a perspectiva de tanto lazer e riqueza o assustasse. Mas Dobby fez ele baixar a oferta, senhorita. Dobby gosta de liberdade, senhorita, mas não quero tanto assim, senhorita. Ele gosta mais do trabalho. E quanto é que o professor Dumbledore está pagando a você, Winky? Perguntou Hermione bondosamente. Se a garota achou que isso ia animar a Winky, estava delirando. Winky realmente parou de chorar, mas quando se sentou, ficou encarando Hermione com seus imensos olhos castanhos, seu rosto lavado de lágrimas e inesperadamente furioso. Winky é um elfo em desgraça! Mas Winky ainda não está aceitando o pagamento! Guinchou ela. Winky não aceita! Winky não decaiu a esse ponto! Winky é devidamente envergonhada de ter sido libertada! Envergonhada? Perguntou Hermione perplexa. Mas, Winky, espere aí!
É o Sr. Crouch que devia estar envergonhado e não você. Você não fez nada de errado. E ele é que foi realmente horrível com você. Mas ao ouvir isso, Wink levou as mãos às aberturas laterais do chapéu e achatou as orelhas para não poder ouvir nem mais uma palavra e guinchou. A senhorita não vai insultar o meu amo! A senhorita não vai insultar o Sr. Crouch! O Sr. Crouch é um bruxo bom, senhorita! O Sr. Crouch fez bem em mandar a feia Wink embora! Wink está tendo dificuldades para se adaptar, Harry Potter, Guinchou Dobby confidencialmente. Wink se esquece que não está mais presa ao Sr. Crouch, que pode dizer o que pensa agora, mas não quer fazer isso. Os elfos domésticos não podem dizer o que pensam dos amos, então? Perguntou Harry. Ah, não, meu senhor, Disse Dobby repentinamente sério. Faz parte da escravidão do elfo doméstico, meu senhor. Guardamos silêncio e os segredos dos amos, meu senhor. Defendemos a honra da família e nunca falamos mal dela. Embora o professor Dumbledore tenha dito a Dobby que não faz questão disso. O professor Dumbledore disse que a gente é livre para... Dobby pareceu subitamente nervoso e chamou Harry Potter mais para perto. Harry se inclinou para ele e Dobby cochichou. Disse que a gente é livre para chamar ele de velho caduco, se quiser, meu senhor. Dobby deu uma risadinha assustada. Mas Dobby não quer, Harry Potter, disse ele, voltando a falar normalmente e balançando a cabeça, de modo que suas orelhas abanavam. Dobby gosta muito do professor Dumbledore, meu senhor, e tem orgulho de guardar os segredos dele. Mas você pode dizer o que quiser sobre os Malfoy agora? Perguntou Harry sorrindo. Um olhar de temor surgiu nos olhos imensos de Dobby. Dobby poderia, disse cheio de dúvida. Aprumou então seus ombrinhos. Dobby poderia dizer a Harry Potter que seus antigos amos eram bruxos malvados das trevas. Dobby ficou parado um instante, o corpo todo tremendo, horrorizado com a sua própria coragem. Então correu até a mesa mais próxima e começou a bater a cabeça nela com força, guinchando. Dobby mal! Dobby mal! Harry agarrou o elfo por trás da gravata e afastou-o da mesa. Obrigado, Harry Potter! Obrigado! Disse Dobby sem fôlego, esfregando a cabeça. Você só precisa de um pouco de prática, disse Harry. Prática! Guinchou Wink furiosa. Você devia ter vergonha, Dobby, falando desse jeito dos seus amos! Eles não são mais meus amos, Wink! Disse Dobby em tom de desafio. Dobby não se importa mais com o que eles pensam. Ah, você é um elfo mau, Dobby! Lamentou-se Wink, as lágrimas escorrendo mais uma vez pelo seu rosto. O coitadinho do meu Sr. Crouch! Que ele está fazendo sem a Wink? Está precisando de mim! Está precisando da minha ajuda! Eu cuidei dos Crouch a vida inteira! E minha mãe fez isso antes de mim e minha avó antes dela! Ah, o que elas diriam se soubesse que Wink foi libertada! Ah, que vergonha! Que vergonha! Ela escondeu o rosto na saia e abriu um berreiro. Wink! Disse Hermione com firmeza. Tenho certeza que o Sr. Crouch vai indo muitíssimo bem sem você. A gente o viu, sabe? A senhorita tem visto meu amo? Perguntou Wink sem fôlego, erguendo o rosto manchado de lágrimas da saia, mais uma vez, e arregalando os olhos para Hermione. A senhorita tem visto ele aqui em Hogwarts? Tenho. Ele e o Sr. Bagman são juízes no torneio Tribucho. O Sr. Bagman vem também! Guinchou Wink. E, para a grande surpresa de Harry, e de Rony e Hermione também, pela expressão no rosto deles,
Ela apareceu novamente zangada. O Sr. Bagman é um bruxo malvado! Um bruxo muito malvado! Meu amo não gosta dele! Ah, não! Nem um pouco! Bagman malvado? Exclamou Harry. Ah, é? Disse Wink, acenando furiosamente com a cabeça. Meu dono contou ao Wink umas coisas, mas o Wink não vai repetir. Wink guarda os segredos do amo. E mais uma vez, ela se debulhou em lágrimas. Os garotos a ouviram soluçar escondida na saia. Coitado do meu amo! Coitado do meu amo! Não tem mais a Wink para ajudar. Os garotos não conseguiram extrair de Wink nem mais uma palavra que fizesse sentido. Deixaram-na chorar e terminaram o chá, enquanto Dobby tagarelava alegremente sobre sua vida de elfo liberto e seus planos para o seu ordenado. A próxima coisa que Dobby vai comprar é um suéter sem mangas, Harry Potter, disse ele alegremente, apontando para o peito nu. Ah, eu vou lhe dizer o que fazer, disse Rony, que parecia ter se afeiçoado muito ao elfo. Vou lhe dar o suéter que a minha mãe tricotar para mim esse Natal. Eu sempre ganho um. Você não tem nada contra a cor marrom, tem? Dobby ficou encantado. Talvez a gente tenha que dar uma encolhida nele para caber em você, mas vai combinar bem com o seu abafador de chá. Quando se preparavam para ir embora, muitos elfos que o cercavam se aproximaram, oferecendo lanchinhos para os garotos levarem. Hermione recusou com uma expressão constrangida, ao ver a maneira com que os elfos continuavam a se curvar e fazer reverências. Mas Harry e Rony encheram os bolsos com bolos e tortas. Muito obrigado, disse Harry aos elfos, que tinham se agrupado em torno da porta para lhes desejar boa noite. Até a vista, Dobby! Harry Potter! Dobby pode ir ver o senhor de vez em quando, meu senhor? Perguntou Dobby, tateando. Claro que pode, disse o garoto, e o elfo abriu um sorriso. Sabe uma coisa? Disse Rony depois que ele, Hermione e Harry haviam deixado a cozinha para trás e já estavam subindo as escadas para o saguão de entrada. Todos esses anos eu sempre fiquei realmente impressionado com a capacidade de Fred e George pegarem comida na cozinha. Ora, não é nada difícil, não é mesmo? Os caras mal podem esperar para dar a comida. Acho que foi a melhor coisa que podia ter acontecido a esses elfos, sabe? Disse Hermione, seguindo à frente para subir a escadaria de mármore. Dobby ter vindo trabalhar aqui, quero dizer. Os outros elfos vão ver como ele está feliz depois de libertado, e devagarinho vão se lembrar de desejar a mesma coisa. Vamos esperar que eles não prestem muita atenção na Wink, disse Harry. Ela vai se animar, disse Hermione, embora parecesse meio em dúvida. Depois que passar o choque e ela se acostumar a Hogwarts, vai ver que está muito melhor sem o tal do Crouch. Mas ela parece que ama o cara, disse Rony com a voz engrolada. Acabara de morder o bolo. Mas não tem uma boa opinião do Bagman, não é? Comentou Harry. Que será que Crouch diz dele em casa? Provavelmente diz que Bagman não é um bom chefe de departamento, disse Hermione. E vamos ser sinceros, ele tem razão, não acham? Mesmo assim, eu preferia trabalhar para ele do que para o velho Crouch, disse Rony. Pelo menos o Bagman tem senso de humor. Não deixa o Percy escutar você dizendo isso, falou Hermione dando um sorrisinho. Percy não ia querer trabalhar para ninguém que tivesse senso de humor, não é mesmo? Disse Rony, agora começando a comer as bombas de chocolate. Percy não reconheceria uma piada nem que ela dançasse pela frente dele, usando só o abafador de chá do Dobby na cabeça. Bom, cara, eu me divirto muito com o Dobby. Então, depois de 2 anos, o Harry reencontra o Dobby trabalhando em Hogwarts, um elfo livre, que vocês se lembram foi libertado lá no 2º livro, na Câmara Secreta, bem no finalzinho. O Harry dá um jeito de fazer o Malfoy jogar uma meia pra ele, e ele acaba virando um elfo livre. E eu lembro da primeira vez que eu li a história, que o Dobby me incomodava muito. Ele era muito febroso, sempre divertido,
mas bem cansativo. Ele deu bastante trabalho pro Harry, mas é uma das criaturas da história que a gente aprende mais a amar, né? De todo mundo que já assistiu os filmes, que já teve a oportunidade de ler os livros, aprendeu a amar, se apaixonou pelo Dobby. É muito legal ver como ele tá lidando com essa liberdade nova, né? E a Hermione continua empenhada, né, na libertação dos elfos. Eu acho divertido, eu acho que mais do que tudo nesse capítulo tem o começo lá, com a aula de trato das criaturas mágicas com o Hagrid, e mais uma chegada da Rita Skeeter, que dá sempre a impressão pra gente que as coisas não vão dar certo. Mas no final, quando eles acabam entrando na cozinha, é realmente muito divertido. Eu me diverti muito de ler. Adoro fazer vozes. E fazer o Wink e o Dobby foi bem bacana. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, né? Deixar aí o seu joinha. Compartilhar com as pessoas que vocês gostam. E principalmente compartilhar esse canal com todo mundo, porque a gente tem gostado muito de fazer, tem se divertido muito, e é muito legal a gente ficar sabendo que mais e mais pessoas estão assistindo e estão ouvindo as histórias que a gente está contando, tá bom? Não se esqueçam também de conferir a nossa nova leitura do Dom Casmurro, que está indo ao ar uma vez por semana. A gente começou a ler esse cânone da literatura brasileira, fazendo aí uma leitura um pouco diferente do que a gente vinha fazendo. Também está sendo muito legal, os vídeos estão sendo muito interessantes, então vai lá conferir também, deixar a sua curtida. Muito obrigado por ter assistido a mais esse capítulo, e a gente volta no domingo com mais um. Um beijão e até mais.